Fala galera do Revisão, chegamos no último vídeo de dinâmica. Aqui a gente vai falar sobre coisas que batem contra as coisas, Le Parkour, roda gigante de Londres e força centrípeta. Então bora lá. A primeira coisa que você precisa saber é que impulso é igual a força vezes o tempo que essa força é aplicada. Ou seja, para uma força constante, impulso é igual a F vezes ΔT. A unidade de impulso, portanto, é Newton segundo. Além disso, temos que, de acordo com a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, e a aceleração, por definição, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Substituindo isso na equação do impulso, temos que impulso é igual a massa vezes variação da velocidade. E olha só, lembra que no vídeo da lei de Newton a gente falou que quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade? Pois então, se impulso é massa vezes a variação de velocidade, então impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, se no início uma caixa tem massa de 2 kg e está em repouso, e depois essa mesma caixa passou a se movimentar a 3 metros por segundo, então alguém teve que colocar essa caixa em movimento, ou seja, alguém teve que impulsionar essa caixa. E se impulso é igual a massa vezes variação da velocidade, o impulso feito na caixa foi de 6 Newton segundo. Então veja só, há duas formas de calcular o impulso. Ou você pega a força e multiplica pela variação do tempo que essa força foi aplicada, ou você calcula pela variação da quantidade de movimento. Lembrando que quando temos um gráfico de força por tempo, como o impulso é força vezes tempo, a área desse gráfico será um impulso. E é justamente por isso que quando vamos calcular impulso como força vezes variação do tempo, a força precisa ser constante durante todo esse tempo. Porque se a força variar com o tempo, não basta multiplicar força vezes tempo. Nesse caso, só conseguimos calcular o impulso calculando a área do gráfico. A galera do Le Parkour usa demais esse impulso para fazer seus movimentos. Inclusive, a ideia de dobrar o joelho antes de pular serve para que a força que eles empreguem na perna seja por mais tempo aplicada, aumentando, portanto, o impulso do salto. Agora, olha que pira. Quando o ovo cai no chão, ou quando ele cai numa cama, a variação da quantidade de movimento nessas duas quedas são exatamente iguais. Até porque a massa do ovo é igual e a variação da quantidade de velocidade nos dois casos é a mesma, eles vão da velocidade de queda até a velocidade zero. Então, se a variação da quantidade de movimento é igual e, portanto, um impulso é igual nos dois casos, por que em um o ovo quebra e o outro não? É que impulso é também igual a força vezes variação do tempo. No caso do chão, como ele não é elástico, o tempo de colisão é muito baixo e, portanto, a força é muito alta. Agora, no caso do colchão, o tempo de colisão é maior, porque o colchão é elástico, e a força de colisão é menor, fazendo com que o ovo não quebre. Portanto, como impulso é força vezes tempo de contato, para que o impulso seja o mesmo nas duas quedas, a força com que o ovo choca o chão é maior do que a força com que cai no colchão. E é justamente por isso que quando a galera do Le Parkour cai, eles flexionam o joelho para que a sua força de impacto seja menor, sacou? E já que estamos falando de colisões, vamos falar das 3 colisões que a gente estuda no ensino médio. Colisão nada mais é do que 2 ou mais objetos se colidindo, se batendo. No ensino médio, nós estudamos as 3 colisões básicas: a colisão perfeitamente elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão perfeitamente inelástica. E a primeira coisa que você precisa saber é que nos 3 casos, sem exceção, a quantidade de movimento é conservada. Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Isso em qualquer colisão, perfeitamente elástica, parcialmente elástica e perfeitamente inelástica. Ah, Felipe, se a quantidade de movimento é conservada em todos os casos, o que diferencia uma colisão da outra? O que diferencia uma da outra é a perda de energia e, por consequência, o coeficiente de restituição, que a gente vai explicar. Vamos à primeira, a perfeitamente elástica, quando os 2 objetos não perdem suas energias, ou seja, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Os 2 corpos se chocam, depois se separam e a energia do sistema é conservada. O que é completamente irreal, é impossível 2 corpos se chocarem e nenhuma energia ser perdida em calor, atrito, som e essas coisas. Mas a gente imagina que num sistema ideal essa colisão poderia acontecer. Nesse caso, o coeficiente de restituição da colisão é igual a 1.
Esse coeficiente de restituição não é tão cobrado nas provas, mas basicamente ele é o seguinte: a velocidade relativa dos dois corpos no final da colisão dividido pela velocidade relativa entre os dois corpos antes da colisão. Então, na colisão perfeitamente elástica, a velocidade relativa final de afastamento é igual à velocidade relativa inicial de aproximação e, portanto, o coeficiente é igual a 1. É como se fosse um carro de massa m a 40 metros por segundo batendo em outro carro também de massa m a 10 metros por segundo. Nesse caso, na colisão perfeitamente elástica, o carro a 10 metros por segundo passaria a andar a 40 metros por segundo e o outro carro que estava mais rápido a 10 metros por segundo. Portanto, veja que a velocidade relativa no final é igual à velocidade relativa no início e que a quantidade de movimento é também conservada. Como se toda a energia do primeiro carro fosse transferida para o segundo carro. Um exemplo de choque muito próximo ao perfeitamente elástico ocorre no famoso pêndulo de Newton, em que basta um primeiro impulso para que os sucessivos choques consigam transferir praticamente toda a energia. Agora vamos para a segunda colisão, a parcialmente elástica. Quando os dois corpos se colidem, os dois se separam também, igual a perfeitamente elástica, mas nesse caso a energia não se conserva, ou seja, a energia mecânica inicial é maior do que a energia mecânica final. Além disso, o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. Ou seja, usando nosso exemplo de colisão entre os dois carros de massas iguais, as velocidades finais após a colisão seriam de, por exemplo, 30 metros por segundo e 20 metros por segundo, respectivamente. Veja que, embora a quantidade de movimento continue se conservando, pois 10m mais 40m é igual a 30m mais 20m, nosso coeficiente de restituição agora não é igual a 1. Pois 30 menos 20, valor da velocidade relativa de afastamento, dividido por 40 menos 10, velocidade relativa de aproximação, é igual a 0,33, ou seja, um valor entre 0 e 1. Agora temos o terceiro tipo de colisão, que é a perfeitamente inelástica, que é a única que depois que os corpos se chocam, eles saem juntos com a mesma velocidade. É a colisão que mais perde energia mecânica e o coeficiente de restituição é igual a 0, já que a velocidade relativa final é igual a 0, por ambos saírem após a colisão na mesma velocidade. Nesse caso, podemos fazer um cálculo para encontrar a única possível velocidade final no nosso exemplo dos dois carros. Como em todas as colisões, a quantidade de movimento é conservada também nesse caso. Então temos que massa do primeiro carro vezes 10 metros por segundo, mais a massa do segundo carro, que também vamos chamar de m por serem iguais, vezes 40 metros por segundo, é igual a massa vezes v, mais massa vezes v. Como os dois carros ficam juntos após a colisão, suas velocidades são iguais também. Portanto, 50m é igual a 2 vezes m vezes v. Cortando as massas, temos que 50 é igual a 2 vezes v, portanto a velocidade final dos dois carros é igual a 25 metros por segundo. Lembrando que nesses exercícios de colisão inelástica, quando temos dois corpos de massas iguais, não precisamos saber o valor dessas massas, porque quando a gente faz a equação, elas se anulam. Agora vamos para a última força da dinâmica. A força centrípeta, que nada mais é do que a força resultante quando um objeto está em movimento circular uniforme. Sem essa força, que aponta para o centro da trajetória circular, o objeto não conseguiria fazer sua trajetória. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes a aceleração. No caso do movimento circular, a aceleração que age no objeto é a aceleração centrípeta, dada por velocidade ao quadrado, dividido por raio. E tem a mesma direção e sentido que a força centrípeta, ou seja, também aponta para o centro. Portanto, força centrípeta, que é dada pela massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ah, Felipe, mas como assim? O movimento é uniforme, a velocidade é constante, mas ainda tem aceleração? É que é assim, meu querido, a velocidade linear desse movimento é constante, mas ele não anda em linha reta. Sua velocidade muda de direção e sentido o tempo todo, e a responsável pela mudança da direção do movimento é a aceleração centrípeta. E o que a Lua tem a ver com isso? É justamente por conta da força centrípeta causada pela força da gravidade que a Lua e vários satélites orbitam a Terra. E é por conta dessa força centrípeta que também a Terra e todos os outros planetas do Sistema Solar orbitam o Sol também. Embora esse movimento da Terra e dos outros planetas não seja circular uniforme, é um pouco mais complexo que isso, é a força centrípeta ainda que ajuda essa órbita a acontecer. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de física. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora a gente tem um podcast, o áudio vai estar aqui na descrição. E se você quiser apoiar a gente pra gente continuar fazendo conteúdo gratuito, vai lá no apoia.se/canalrevisão. É isso aí, falou!